Vamos falar agora sobre descriminalização, legalização das drogas. E para falar sobre isso, a gente precisa falar sobre guerra às drogas, né? E nessa guerra às drogas que existe, policiais e criminosos são apenas peças no tabuleiro dos poderosos, que são as pessoas que lucram com essa guerra, tá? Não são os policiais corruptos e os criminosos que lucram com essa guerra, não. Falar, portanto, em legalizar as drogas é falar em desmontar essa operação, ou pelo menos diminuir essa operação em que poderosos lucram em cima da vida de pessoas. E já existem outros dois tipos de droga viciantes e letais que são legalizadas, tá? Que é o cigarro e o álcool. Além do mais, a princípio, apenas a cannabis seria, né, pelo menos a princípio, a legalizada, que é a menos problemática e a mais comum de todas as drogas, né? Então perceba que nós não estamos falando aqui em deixar, nossa, todo mundo pode usar droga, meu Deus do céu. Não, é algo regulamentado, da mesma forma que cigarro e álcool são regulamentados, tá? E falar em descriminalizar também é falar em que usuários, em fixar, na verdade, uma quantia máxima que usuários podem carregar consigo por dia, de forma que pessoas que estão carregando essa determinada quantia, que é pouca, que ela não seja presa como traficante, né, e passe anos na cadeia, sendo que ela estava só carregando drogas para uso próprio, para uso recreativo. A gente acha ruim que pessoas consumam drogas, se viciem em drogas, que abusem do álcool, que fumem cigarro, a gente acha. Só que a gente não fica regulamentando, porque é a pessoa com a consciência dela, com o corpo dela, tanto que o Estado não fala assim, pô, isso aqui é ruim, não, você não vai usar, na questão do cigarro e do álcool. Apenas regulamenta e faz toda uma campanha para você não abusar, para você ser moderado, para você não fumar cigarro, entendeu? Mas isso aí fica com você, é você que decide sobre o seu próprio corpo. Agora, por que na questão das outras drogas o Estado interfere dessa forma truculenta, dessa forma bélica, né? Porque ele está apenas mascarando, ele está fingindo que ele está cuidando da segurança nacional, ele está fingindo que ele está indo contra tudo isso, mas é só aquele joguinho, aquela encenação, aquele tabuleiro, e pessoas estão morrendo por conta disso. E por quê? Porque o Estado, ou pelo menos as pessoas que estão lá dentro do Estado, elas servem a classe dominante, que é a classe que lucra com isso daqui, tá? E eles querem simplesmente que a ordem estabelecida permaneça dessa forma, tá? Por isso que quando chega um governo, ou um candidato ao governo que quer lutar contra isso, não em seu efeito, armando policiais e a população e tratando tudo isso de forma bélica e truculenta, mas sim na sua causa, que é a qual nós vamos comentar daqui a pouco, quando surge isso, eles sabem que vai haver uma subversão dessa ordem estabelecida e que essas pessoas que lucram deixarão de lucrar, e é por isso que eles investem de forma, dessa forma tão forte, né? E se utilizam nesse processo do moralismo da população e dos cristãos, né, achando que esse governo que está propondo isso está querendo que esse candidato vai querer então deixar todo mundo drogado, e nós vimos que não é isso. Agora, se nós estamos falando sobre criminalidade, nós precisamos falar sobre encarceramento em massa. Se nós observarmos, a maior parte da população carcerária brasileira é composta de pessoas pretas. E isso remonta lá na abolição da escravidão, em que as pessoas pretas que estavam escravas foram liberadas com uma mão na frente e outra atrás, tá? E uma vez liberadas, como se não bastasse tudo isso que aconteceu, eles fizeram uma lei, a lei da vadiagem, que se a pessoa fosse pega andando por aí e ela não conseguisse comprovar que ela tinha algum tipo de trabalho, ela era presa. E então, a escravidão da população preta ainda existe, só mudou de moldes, né? Ou eles estão relegados à periferia, ou eles estão dentro das prisões. Falar, portanto, em armar a população, em deixar a polícia mais truculenta, em bandido bom e bandido morto, em aumentar o número de penitenciárias, em não estar nem aí para as pessoas que estão lá dentro se a penitenciária está lotada, é, portanto, deixar a ordem estabelecida da forma como está. É atacar o efeito e não a causa da criminalidade. E qual é a principal causa da criminalidade? É a desigualdade social. Por isso, nós precisamos olhar para países com menor índice de criminalidade e ver se eles têm um menor índice de criminalidade porque a população está armada, né? Porque as penitenciárias estão lotadas, né? Porque a polícia é mais truculenta. Não. Os países com menor índice de criminalidade são países com menor índice de desigualdade social também. Só que todas as vezes que um candidato aparece, que um governo aparece querendo propor e estabelecendo medidas para a diminuição da desigualdade social, nós falaremos daqui a pouco sobre essas medidas, todas as vezes que isso acontece, é óbvio que a classe dominante que está dentro do governo, ela
se levanta contra isso e se levanta de forma ferrenha, tá? Se utilizando ali, como sempre, dos moralismos da população para manter a ordem estabelecida. Então nós vimos que para diminuir a criminalidade, a principal medida a ser tomada é diminuir a desigualdade social. E para diminuir a desigualdade social, uma série de medidas precisam ser tomadas. E uma das principais é dar acesso à educação para o pobre, né? Porque muitos desses criminosos, inclusive, eles só enxergam essa realidade. Porque eles nasceram dentro daquela realidade, só enxergam aquela realidade, não porque eles não querem enxergar outra realidade, é porque eles não conseguem enxergar da mesma forma que um daltônico só vê o azul-verde. E a educação expande os horizontes, abre os olhos, abre a mente. Fora que, com acesso à educação, com acesso ao ensino superior, com melhores diplomas, se consegue melhores empregos, com melhores condições de salário, né? E assim, essas pessoas conseguem elas mesmas comprar as coisas que elas, de outra forma, achariam que só conseguiriam roubando. E é disso que Lula fala, inclusive, quando ele fala da pessoa que rouba um celular para comprar cerveja, tá? Então essas são algumas das principais medidas, né? Dar acesso à educação, aí trabalhar na questão do desemprego, gerar mais empregos para essa pessoa poder trabalhar, receber o salário dela, é trabalhar na questão das leis trabalhistas, com melhores benefícios, com melhores salários, uma diminuição da carga horária de trabalho, sem diminuir o salário. E aí essa pessoa, com uma diminuição da carga de trabalho, ela vai ter mais tempo para a família dela, ela vai ter tempo para ter um lazer. Nesse lazer, ela vai comprar, vai gastar, isso vai movimentar a economia, né? Fora que ela não vai ver necessidade de roubar, porque ela mesma vai ter acesso vai ter poder de compra das coisas que antes ela roubaria. E aí que reside o problema dessa ojeriza, desse nojo contra a esquerda, tá? Porque ela quer tomar essas medidas. E dar educação pro pobre é abrir a mente do pobre, é expandir a mente do pobre, ele vai perceber que ele é oprimido, que ele é explorado. E como ele é a maioria, se ele descobre isso, ele pode revolucionar. E aí, a classe dominante que explora o pobre, né, para ela existir, ela precisa explorar, ela precisa oprimir. E aí, se o pobre revoluciona, não existe mais isso, a ordem estabelecida é quebrada e não é isso que eles querem. Portanto, meus queridos, bandido bom não é bandido morto, né? Nós não queremos que pessoas morram enquanto subtraem bens materiais, né? Nós estamos falando de um bem material e de uma vida. Aí você pode falar, mas Kellen, eu trabalhei muito tempo para conseguir esse bem material. Eu entendo, por isso que nós estamos falando em trabalhar lá na raiz do problema, para que não haja essa pessoa que vai subtrair o bem que você trabalhou tanto tempo para conseguir, entendeu? Mas nós também estamos falando de uma vida que se foi já era, não tem volta, o bem material tem, entende? Será que eu tô falando algum disparate aqui, gente? E aí, se a pessoa reincidir na ação, aí ela vai presa. Mas a morte nunca é a solução, sabe? Matar pessoas, gente, não deveria ser a solução. Será que eu tô falando algum disparate? Agora eu quero me dirigir em especial a você cristão que crê em um evangelho que diz a respeito de um Deus do qual nós éramos inimigos e que nos perdoou e nos deu a oportunidade de regeneração. Eu não entendo como você crê nesse evangelho e ao mesmo tempo repete a frase bandido bom é bandido morto. E aí eu quero deixar para você a parábola que Jesus contou certa vez de um servo que devia uma quantia exorbitante para seu senhor. O senhor o chama para cobrar a quantia, ele diz que não tem como pagar e o senhor perdoa a dívida dele. Aí ele acabou de ser perdoado da dívida aqui, ó. Aí ele saiu da presença do senhor, chegou lá fora, ele encontrou o fulano que devia a ele. Aí ele chama o fulano e fala, fulano, vem cá, me paga o que você me deve. Aí o fulano fala, pô servo, não tenho como te pagar. Aí o servo fala, fulano, ou você me paga ou você vai ser preso até você me pagar. Aí o fulano fala, pô cara, tem misericórdia de mim, realmente não tenho como te pagar. Aí o servo, misericórdia? Mandou o fulano pra prisão. Aí o senhor do servo descobriu que ele fez isso, chamou ele e falou, ô servo, você me devia uma quantia exorbitante, eu te perdoei. Aí o fulano te devia uma quantia menor, bem menor, e você não perdoou? Vou fazer com você a mesma coisa que você fez com ele. E mandou o servo para a prisão. Jesus, quando ensinou a oração do Pai Nosso, na oração diz, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. E depois da oração, Jesus ainda diz que se nós não perdoarmos aqueles que nos ofenderam, Deus não vai perdoar as nossas ofensas. Então eu gostaria que você refletisse em tudo isso, tá bom? Graça e paz.